Você já sentiu que nasceu para mais de uma coisa só, mas que o mundo te ensinou o contrário? Desde cedo, ouvimos a mesma pergunta: o que você vai ser quando crescer? E escolhemos uma resposta como se ela fosse nos definir para sempre: médico, engenheiro, professor. Só que a alma não é tão simples assim. Dentro de você há um universo inteiro de interesses, paixões e possibilidades. E talvez ao longo da vida você tenha sufocado partes suas para caber num molde. Talvez tenha acreditado que só poderia seguir um caminho. Mas e se não for assim? Carl Jung dizia: o privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Não quem o mundo espera, não quem você aprendeu a parecer, mas quem você é, inteiro. Hoje, mais do que nunca, dominar múltiplas habilidades não é só possível, é necessário. Mas o verdadeiro polímata do nosso tempo não é aquele que apenas acumula cursos ou diplomas. É aquele que consegue transformar o conhecimento em sabedoria prática, atravessar fronteiras com consciência e, acima de tudo, se tornar mais inteiro a cada aprendizado. Neste vídeo, você vai descobrir como desenvolver essa mentalidade, como construir um sistema de aprendizado que respeita seu tempo, sua psique e sua energia, e como integrar tudo isso para viver com mais propósito e presença. Essa não é uma promessa de aprendizado rápido, é um convite para uma jornada interior. E antes de continuarmos, eu te convido a refletir: o que em você ainda não teve a chance de florescer? O que você poderia se tornar se permitisse aprender com curiosidade, disciplina e alma? Vamos começar. Antes de qualquer técnica ou método, há algo mais profundo que determina se você será capaz de dominar qualquer coisa: a sua mentalidade. Carl Jung nos lembra que, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Em outras palavras, se você acredita que nasceu com limitações fixas, vai criar provas disso todos os dias. Mas se você entende que a mente é plástica, moldável e que a alma tem sede de expansão, então a aprendizagem deixa de ser um esforço e se torna um caminho de individuação. A mentalidade de um polímata moderno não é baseada na pressa. É baseada na curiosidade incansável, no desejo de ir além das fronteiras daquilo que parece confortável ou conhecido. Essa curiosidade é um movimento da alma. É ela que te faz abrir livros sobre assuntos que ninguém te mandou estudar. É ela que te faz observar o mundo como um grande símbolo esperando para ser decifrado. Mas a curiosidade sozinha não basta. É preciso humildade intelectual. A arrogância intelectual é uma armadilha do ego. Ela tenta proteger sua imagem de sabido, mas bloqueia o crescimento. Jung falava disso ao se referir à sombra, o lado inconsciente que evitamos reconhecer. E uma das sombras mais comuns no caminho do aprendizado é justamente essa: a vergonha de parecer ignorante. Dominar qualquer coisa na vida exige o contrário disso. Exige abrir espaço para o não sei. Exige errar, tentar de novo e aprender com cada tropeço. Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada. Mas cada tentativa era um degrau. Ele disse: não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. E se você tem dificuldade em aprender, talvez não seja falta de capacidade. Talvez seja o seu corpo pedindo ajuda. Não se pode esperar foco com sono fragmentado, nem retenção de conteúdo com um cérebro inflamado por má alimentação. A mente precisa de um corpo que sustente sua clareza. Jung diria: mens sana in corpore sano, não apenas como um ideal grego, mas como uma integração fundamental. Mente e corpo são expressões diferentes da mesma energia. Então, pergunte a si mesmo agora: o quanto do seu cansaço é realmente falta de vontade, ou apenas falta de estrutura física para sustentar sua jornada de crescimento? Você tem coragem de ser principiante em algo novo sem medo de falhar? A mente de um polímata começa com uma postura: a de eterno aprendiz. Se a mentalidade é o solo, o sistema é a sementeira. Aprender qualquer coisa não depende de um talento oculto ou de alguma genialidade genética. Depende de um sistema bem estruturado, que transforme a intenção em hábito e o conhecimento em experiência viva.
Jung dizia que a psique é um sistema auto-organizado, mas ela precisa ser conduzida com atenção. A maioria das pessoas falha não por falta de inteligência, mas porque nunca aprendeu a aprender. Vamos começar por uma distinção essencial. Saber não é entender, e entender não é aplicar. Você pode assistir 10 vídeos sobre como nadar, mas isso não te impede de se afogar na primeira vez que cair na água. Por isso, o primeiro pilar do sistema de um polímata é o aprendizado ativo. Não basta consumir conteúdo, é preciso interagir com ele, questionar, ensinar, aplicar. Uma técnica poderosa para isso é o Active Recall, recuperar a informação da memória sem consultar o material. Tente explicar o que aprendeu com suas próprias palavras. Ou, melhor ainda, ensine a alguém. Se você não consegue simplificar, é porque ainda não compreendeu de verdade. Outro pilar é a revisão espaçada. Nosso cérebro tende a esquecer a maior parte do que aprende em poucas horas. Mas se você revisa o conteúdo em intervalos progressivos, depois de um dia, 3 dias, uma semana, você reforça conexões neurais de longo prazo. Essas práticas constroem algo que Jung consideraria uma forma de alquimia psicológica, transformar a informação bruta em ouro interior. E há ainda a regra do 1%. Se você melhorar 1% por dia, apenas isso, ao fim de um ano, você será 37 vezes melhor do que era no início. Mas aqui está o segredo. Esse 1% precisa ser consciente, intencional e repetido. Por isso, metas são frágeis. Um polímata não depende de metas. Ele constrói sistemas. Metas te motivam por um tempo. Sistemas te transformam com o tempo. Meta: quero aprender piano. Sistema: todos os dias antes do café pratico 20 minutos. Porque quando o aprendizado se torna parte da rotina, ele deixa de ser um desafio esporádico e vira um modo de viver. E talvez a pergunta mais importante aqui seja: você está construindo um sistema, ou apenas esperando que a motivação te encontre? Você já disse para si mesmo: eu adoraria aprender algo novo, mas não tenho tempo? Essa é uma das maiores ilusões do nosso tempo. Carl Jung observava que quando o ser humano perde contato com seu centro, ele se torna vítima de tudo o que o distrai. A procrastinação, nesse sentido, não é preguiça, é desalinhamento interno. Na prática, a procrastinação surge quando a tarefa parece grande demais, ou emocionalmente ameaçadora. E quanto mais você espera o momento perfeito, mais você alimenta o ciclo da inércia. Aqui entra a chave transformadora. Comece pequeno. Se você não consegue estudar por 1 hora, estude por 5 minutos. Se não consegue escrever um capítulo, escreva uma frase. O ato de iniciar envia uma mensagem para sua mente. Estamos em movimento. E o movimento transforma a resistência em fluxo. Mas para manter esse fluxo, você precisa de rituais de foco, não apenas métodos. 2 deles são simples e poderosos. Time blocking. Agende blocos de tempo específicos para o que você deseja aprender, como se fosse um compromisso com alguém muito importante. Por que é? Técnica: Pomodoro, 25 minutos de foco total, seguidos por 5 minutos de pausa. Essa cadência respeita o ciclo de atenção do cérebro e evita a fadiga mental. Esses métodos não são sobre produtividade no sentido frio da palavra, são sobre criar espaços sagrados de presença e construção interior. Jung chamaria isso de ritual, um ato simbólico que traz ordem ao caos. E aqui vai uma reflexão prática. Como seria sua rotina se você tratasse seu tempo como um espelho do que você valoriza? O que você está comunicando ao universo quando troca seu aprendizado por uma rolagem infinita de tela? A boa notícia é: você não precisa fazer tudo, precisa apenas criar o ambiente certo, o tempo certo e o estado interno certo para que o aprendizado aconteça. A mente de um polímata não é linear. Ela é simbólica, associativa, como um rio que encontra novos caminhos ao invés de seguir uma única direção. Carl Jung dizia que os símbolos são a linguagem da alma.
E o que são as disciplinas humanas, se não diferentes símbolos tentando traduzir a complexidade da experiência? Pessoas como Leonardo da Vinci, Maya Angelou ou Richard Feynman não dominaram várias áreas por acidente. Elas enxergavam pontes onde os outros viam muros. É isso que chamamos de pensamento associativo. A capacidade de conectar ideias distantes, criando algo novo a partir do que já existe. E aqui está um ponto crucial. Essas conexões não acontecem por acaso. Elas são cultivadas. Como? Estudando temas diferentes ao mesmo tempo. Programação e filosofia, arte e física, psicologia e matemática. Utilizando ferramentas como o Zettelkasten, um sistema de anotações que permite criar relações entre conceitos, transformando o conhecimento solto em uma rede viva de sentido. E, acima de tudo, praticando a criação de metáforas. Metáforas são pontes intuitivas entre universos. Einstein, por exemplo, usava a imagem de um elevador em queda livre para explicar a relatividade. Quando você cria metáforas, você está treinando o seu cérebro para pensar como um criador, não apenas como um consumidor de conteúdo. O polímata moderno é alguém que se permite essa liberdade criativa, mas para isso, ele precisa ir além do que foi treinado para buscar. Ele precisa desafiar a voz que diz: isso não tem nada a ver com o que você faz, porque tudo tem a ver com tudo, se você souber olhar. Então, olhe para a sua rotina de aprendizado. Você está criando novas conexões ou apenas reforçando as velhas? Você está navegando por mares diferentes ou circulando o mesmo lago raso? A profundidade nasce da interseção, e é nela que mora a inovação verdadeira. Vivemos na era da abundância de informação. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil mantê-lo. Carl Jung dizia que o homem moderno não se encontra quando olha para fora, mas quando se volta para dentro. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora. A tecnologia pode ser um espelho da alma. Ela amplifica o que está dentro de nós. Se há foco, ela será ponte. Se há dispersão, ela será labirinto. Quantas vezes você já abriu o celular para buscar um artigo e 20 minutos depois estava imerso em vídeos curtos, sem saber por quê? Aqui está o ponto. A tecnologia não é neutra. Ela responde à sua intenção, ou à ausência dela. Um polímata moderno precisa criar um ambiente digital intencional. Isso significa desativar notificações desnecessárias, usar extensões para bloquear redes sociais durante os estudos, estabelecer horários fixos para consumir conteúdo e momentos para criar. Mais que isso, ele entende que documentar o próprio aprendizado é parte do processo. Criar um blog, um diário de estudos, um canal, não importa o formato. Quando você ensina, você organiza. E quando organiza, você integra. É o princípio da técnica de Feynman. Se você não consegue explicar algo com simplicidade, é porque ainda não o dominou. Jung talvez diria que ensinar é um ato de individuação. Transformar o que é interno em algo partilhável, consciente, real. E você? Está usando a tecnologia para se expandir ou para se distrair? Você está sendo guiado pelo algoritmo ou pela sua alma? No fim das contas, a verdadeira pergunta não é como dominar qualquer coisa na vida, mas sim, você está disposto a se transformar na pessoa que domina qualquer coisa? Porque o polímata não é alguém que apenas acumula habilidades. Ele é alguém que aprende para se tornar inteiro, que atravessa fronteiras internas, que vê em cada novo conhecimento um espelho de si mesmo. Carl Jung nos lembrou que a individuação é o processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela realmente é. Aprender, então, é mais do que uma competência. É uma forma de retornar a si. Você não precisa ser Leonardo da Vinci nem um Einstein da vida, mas precisa se comprometer com sua própria expansão. Precisa cultivar a mentalidade, o sistema, o ritual e a intenção. E, acima de tudo, precisa agir. Lembre-se da regra do 1%. Você não precisa se tornar tudo hoje, mas precisa começar. Hoje, 5 minutos. Amanhã, 10. E quando perceber, você não terá apenas aprendido uma nova habilidade, terá se tornado alguém novo.
A escolha está nas suas mãos agora. Você pode fechar esse vídeo e seguir o mesmo padrão, ou pode decidir, ainda hoje, plantar uma nova semente. A pergunta é: o que dentro de você está pronto para crescer? E o que ainda precisa ser deixado para trás para isso acontecer? Se este vídeo falou com alguma parte sua, mesmo que pequena, eu te convido a não ignorar esse chamado. Compartilhe nos comentários qual habilidade você quer dominar e o que você acredita que ela vai despertar em você, porque talvez, ao escrever, você já esteja dando o primeiro passo. E se quiser continuar essa jornada, há outros caminhos à sua espera. Mas isso só vale para quem decidiu evoluir de verdade. Nos vemos no próximo passo.